Ok, minha gente, agora já estamos aqui com o nosso Vanderlei Pérez. E hoje a gente estava falando desde cedo aí, a matéria do Jornal Diário, sobre toda essa situação da água, que a gente já vem debatendo isso há mais de um ano, que a gente vem falando sobre isso. E lá atrás, bem lá atrás, a gente falou aqui que isso não vai dar certo, o processo está errado. Mas neste momento, tá, a situação é complicada e ontem, mais uma vez, o prefeito chega, embora a opinião pública toda ela, a não ser alguns amigos do prefeito, toda a opinião pública reconhece o que está acontecendo do trabalho feito no diário, mas o prefeito insiste em dizer que é fake news, Vanderlei. Você é um criador de fake news. Pois é. Nas cidades onde foi aplicado esse golpe da venda da água, sempre eles tentam fazer da forma com o mínimo de transparência e enganando com notícias falsas, que vai dar desconto, tá? Eles vêm levando assim e tem dado certo. Deu certo em Petrópolis, deu certo em Friburgo, e aqui em Teresópolis essa coisa esbarrou no diário. Porque é muito difícil você entender um golpe em curso antes dele ser dado, né? Essa picaretagem da licitação, das audiências públicas, foi preciso a gente acompanhar isso muito de perto e entender o que estava em jogo e as possibilidades do golpe em jogo, né, da fraude em jogo, para a gente poder esclarecer as pessoas. E ao longo do tempo nós temos falado sobre isso aí, de que seria um negócio muito ruim para a cidade. Primeiro, que nós temos um patrimônio de água muito grande em Teresópolis, ao contrário de outros municípios que não têm estrutura nenhuma de captação e distribuição, né? Você vê, vamos citar um exemplo de uma cidade que a maioria das pessoas costumam ir, você também vai lá, eu vou de vez em quando, que é Rio das Ostras, região dos lagos, né? Rio das Ostras não tinha água, não tinha rede de distribuição muito ruim e não tinha água nenhuma, porque a água de lá, Rio das Ostras, só tem água salgada. Essa água tem que vir de Macaé. Outros municípios próximos ali buscam a água em Juturnaíba, que é uma lagoa que nem é uma água também de grande qualidade, né? Então, uma cidade dessa precisa de uma empresa dessa para fazer a coleta, tratamento, distribuição e cobrança de água, porque ela não tem a estrutura. Nós não. Nós vimos construindo, nós temos construído nosso sistema de captação e distribuição de água ao longo dos anos, desde os anos 30, 50, 50 foi Caleme, depois nos anos 60 Jacarandá, a barragem do Comari, que é a mais antiga de todas, e depois nos anos 80, finalmente a nossa grande captação, que foi a captação do Rio Preto, que envolveu num sistema de captação e de transporte dessa água em grande volume até 3 córregos, para tratar essa água em 3 córregos e ser distribuída para a cidade através de uma elevatória aqui no Vale Paraíso. Ou seja, a metade da cidade recebe água por gravidade, isso é muito bom. E a outra metade recebe com mais de 50 elevatórias ao longo da cidade. Imagina, toda essa estrutura é coisa muito cara. Uma estrutura dessa custa, vale acima de R$1 bilhão, no mínimo. Até porque a SEDAI é a maior proprietária de terras em Teresópolis, né? A SEDAI tem mais de 1% do território do município em propriedades que ela vai... que é da empresa, né? E que hoje essa empresa que chegou aí está usando parte dela. Como é que pode uma propriedade, um patrimônio de R$1 bilhão ser vendido uma outorga por 25 anos por 300 milhões só, né? Se é uma licitação justa, se é uma coisa bem feita, com transparência e chamando as pessoas para participar e não fazendo o contrário, criando mecanismos para que as outras empresas não participassem, nós podíamos ter vendido essa água por mais de R$1 bilhão, né? Isso, o bom negócio era nem vender, porque essa água, na verdade, era a joia da coroa. Uma cidade que já está toda degradada, né, que já se perdeu muito patrimônio aqui, nós tínhamos a possibilidade de ter esse fundo de reserva, né? É aquele dinheiro da poupança que você guarda para uma hora, para uma cirurgia, para uma faculdade, para uma hora você vai usar. Então nós tínhamos esse patrimônio guardado e aí se desfaz isso pela ganância do prefeito e pela picaretagem daquelas pessoas que se locupletaram ao longo disso, porque esse processo, essa fraude da venda da água não foi feita só pelo prefeito, foi um grupo de pessoas de diversos segmentos de poder que viabilizaram isso. Aí se fala muito dos vereadores. Não, muito pelo contrário. Os vereadores anteriores, alguns foram até presos
porque o prefeito queria vender a água e a Câmara não queria deixar. E a solução para resolver esse problema foi prender os 6 vereadores naquela legislatura de 2017, 2020. Né? E esse prefeito que está aí pega, então, esse processo da água iniciado e dá prosseguimento num processo já viciado, né? E acobertado pelos setores que a gente menos imagina que poderia fazer esse processo de acobertamento. Você tem a venda da água consumada numa licitação fraudulenta, né? Fraudulenta, sim, fraudulenta da opinião, porque uma licitação dessa envolveria o aval do Tribunal de Contas do Estado, envolveria o aval da sociedade, porque essa água não é do prefeito, não é do juiz, não é do vereador, essa água é nossa. E quem vai pagar a conta disso somos nós, né? Está pagando agora aí a desgraça da água, os cerca de 23 mil usuários de contas comerciais, 23 mil, cerca de 23 mil, são 57, me parece, residenciais, e 23 mil comerciais. Essa gente que está pagando aí esse prejuízo sai de uma conta de R$165 para R$300, né? E sem contar que quando uma conta dessa de R$300, a conta mínima, quando há algum desequilíbrio lá no hidrômetro, uma conta dessa chega a 2 mil, 3 mil, 5 mil muito fácil, porque você parte de um valor mais alto, né? E aí, deu no que deu, né? Então o diário vem cumprindo ao longo desse tempo, toda essa agonia toda de vender água ou não vender, o diário vem tentando esclarecer o que é a licitação da água e o que é o patrimônio, que era o patrimônio da SEDAI na cidade. Nós chegamos a ser chamado aqui de disseminador de fake news quando nós dissemos que a prefeitura o município teria que indenizar a SEDAI pela venda, pela tomada do patrimônio dela. Sim. O picareta do advogado disse que rasgava a carteira de advogado se fosse verdade o que o diário estava falando. E o que aconteceu? Na própria outorga, a prefeitura já deu uma parte do dinheiro da outorga para pagar a indenização. E essa indenização não vai ficar barato, não. Eles estão avaliando. Essa é uma avaliação provisória. A avaliação do imóvel, do patrimônio da SEDAI em Teresópolis, ela não é de 130 milhões, como se fez inicialmente, só para poder a outra empresa assumir o patrimônio da SEDAI. O patrimônio da SEDAI em Teresópolis vale mais de R$1 bilhão. É só fazer uma auditoria. Quando a justiça for fazer avaliar o patrimônio, quanto vale a captação de Rio Preto, quanto vale as propriedades das 53 elevatórias, quanto vale a caixa d'água do Vale Paraíso, quanto vale a estação de tratamento de água de Três Córregos, que é uma das estações mais modernas do Brasil. Eu lembro quando aquilo foi feito, Chagas Freitas, aquele período do Faria Lima, né, esse processo. Foi um investimento muito grande, porque Teresópolis tem um privilégio. Teresópolis não é uma cidadezinha qualquer, não é um município qualquer entre os 92 municípios do estado. Teresópolis a grandeza de Teresópolis no estado do Rio de Janeiro está entre as 10 principais cidades do estado. Então, por isso, pela representação das pessoas que moram no município, têm ligação com o município e estão ligados ao poder no Rio de Janeiro e na capital federal, nós conseguimos ter esse presente para a cidade, que é um patrimônio muito bom do processo de captação e distribuição de água, que agora o prefeito dá para uma bagatela de 300 milhões apenas, por 25 anos, para uma empresa de amigos dele explorar. Isso é coisa de ação entre amigos. Não é uma empresa que veio aqui disputar uma licitação. Foi uma licitação arranjada, foi uma licitação feita com o prédio da prefeitura cercado de grades e com viaturas da polícia, como se estivesse em risco de ser invadido, como se o povo fosse desordeiro, capaz de ir lá e querer agredir quem está vendendo a água. Ou seja, foi tudo muito bem tramado. E deu no que deu, né? E agora, além de ser muito barato os 300 milhões, o prefeito ainda dá esse brinde, né, de descontar 20 milhões. 20 milhões é tanto dinheiro. Rapaz, 20 milhões é tanto dinheiro que não dá para mensurar isso em termos do orçamento, porque a gente fala de um orçamento de R$1 bilhão da prefeitura, mas aquele 1 bilhão tem as verbas de saúde, as verbas de educação, tem as verbas que são de precatório, ou seja, no fundo, 50 milhões, 100 milhões é muito dinheiro dentro desse orçamento de 1 bilhão. Né? E o prefeito abrir mão desses 20 milhões de desconto, porque ele vai ter que dar um desconto na conta da água, um desconto que não é desconto, porque o prefeito prometeu água 10% mais barata para a população.
A promessa era essa o tempo todo, né? E agora, para dar de novo esses 10%, ele dá esse abatimento de 20 milhões na dívida e faz todo esse arranjo aí, que é até vergonhoso. E tem gente até que acredita que não aconteceu, tanto que o Diário publica hoje o edital. Você chegou a ver no Diário de hoje, está lá. Sim, já passamos. É a íntegra do contrato que o prefeito vem escondendo. Isso foi assinado no dia 15 de maio. Olha a picaretagem. Um termo aditivo que é combinado, que é acertado no dia 15 de maio, para receber os 20 milhões no dia 29 de maio, dentro do mês de maio. Isso só foi descoberto no dia 6 de junho. Olha como é que a trama é uma trama escondida. O negócio é tão bem feito, é tão escondido, e entre vários agentes, né? Você não tem ali não é um só dois que assinaram, não. São várias pessoas que fizeram parte desse acordão, né? Então isso fica escondido da população. Esse dinheiro já foi repassado. Pelo contrato que nós publicamos hoje, está lá escrito que será pago até dentro do mês de maio. Então, os 20 milhões, os 20 milhões já teria sido pago, né, até o dia 30 de maio. Né? Tá aí. Você está vendo aí. Gente, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: você tem uma loja comercial. Está lá o contrato, o termo aditivo, né, onde toda essa picaretagem está inserida ali. Aumento em janeiro, aumento da conta d'água a partir de em janeiro de 2025 e em janeiro de 2026. Esses dois aumentos, que são aumentos, não são reajustes não, tá? Em janeiro você vai ter esse aumento aí que ele deu, em troca dessa redução da conta da água comercial para alguns comerciantes, e você tem aí também... em janeiro vai ter os 9%, mais ou menos, que é o índice anual do aumento da água, que é o reajuste, não é aumento mais, é um aumento de 4%, um reajuste de 9%. E isso aí, como são dois aumentos de 3,63%, um sobre o outro, no final o prefeito tirou os 10% de desconto da água residencial. Nós estamos falando já em hora de comercial, mas aí, no caso, já é a conta residencial que foi retirado aqueles 10% de desconto da conta residencial. E os 10% que era para ser de desconto para todas as contas, para 70 e pouco mil contas dos usuários que nós temos em Teresópolis, vai ser dado um privilégio aí para alguns dos comerciantes, os que têm loja com frente para a rua, vão ter a conta ao valor antigo que a SEDAI praticava. E quem tem loja em prédio comercial, em shopping, que é a maioria das contas, né? O grosso das contas são essas. Essas contas vão ser de R$300. Agora, uma coisa que tem que ficar muito bem esclarecido à população, o prefeito tem falado muito na palavra, o termo que ele está usando, é um desconto. Vamos dar um desconto? Não é desconto. Não é desconto. Não, mas vou ficar nessa... Sim, mas não é desconto, porque você tinha... ele está dando uma concessão, nós fizemos uma concessão de água, o prefeito fez em nosso nome, né? Nós fizemos uma concessão de água, onde o edital previa a conta pelo valor que se paga com 10% de desconto. Exatamente. Né? Então, não tem essa coisa de, mas a SEDAI praticava um desconto. Não, a SEDAI não praticava desconto nenhum. A SEDAI praticava uma venda da água comercial a R$165. Então, ele tem que dar essa conta, essa licitação, nós vendemos essa água, nós temos uma conta de 150, que é o 165, com 10% de desconto. Então, ele não podia ter arrumado as letras frias do contrato da SEDAI com o Estado, que o contrato acabou em 2015. Esse contrato não existe, não tem nada, não existe referência para essa licitação nova desse contrato de 2015 que acabou com a SEDAI. Né? Foi feito um contrato, uma licitação nova, com um contrato novo, onde tinha que se dar vender a água com 10% de desconto. Então, a água nossa deveria custar a residencial a R$57, que é o 60 e poucos reais com 10%, e a conta comercial de 165 por 150. Porque é isso que nós vendemos a água. Nós vendemos a água pelo preço que a gente está, por 10% do preço que nós praticávamos. E o preço que a gente praticava era 165 para a conta comercial. Então, é mentira que existia um desconto. É mentira que vai se dar um desconto agora. Tá? Porque o valor da água é o valor praticado no mercado. O valor que a SEDAI praticava era R$165. Como isso era feito dentro do contrato, isso não importa, porque não se renovou o contrato da SEDAI e passou ele para as águas da Imperatriz. O contrato já não existia mais. O contrato não existia desde 2015, já tinha 8 anos que não existia o contrato.
já estava sentenciado pela justiça de contrato não existir. Aliás, o contrato não existia desde o início do século, né? Esse contrato é do finzinho do século passado, né? Já é para ter, a SEDAI já é para ter batido pernas daqui de Teresópolis há muito tempo, que vinha prestando um mau serviço, né? Era um penduricalho de político, era uma coisa que não funcionava bem, mas pelo menos era uma coisa que tinha. Não é porque a gente tinha uma coisa que não funcionava bem que a gente tinha que trocar por uma que funciona muito pior, né? Então a promiscuidade na realização dessa licitação foi muito grande e foi toda ela feita ao arrepio da moralidade e da legalidade também, e ao arrepio também das mentes pensantes da cidade, né? Não faz sentido as pessoas não se interessarem por uma coisa dessa. Agora está tendo aí alguns comerciantes estão reclamando, algumas associações comerciais, algumas entidades de classe estão reclamando do valor de R$300, porque o cara que está pagando a conta da água o dobro do preço, pois e que é associado dessa associação reclama. Isso deveria ter sido feito antes do processo da venda. Eles deveriam ter participado de tudo isso e não se fizeram presente. E eles têm a obrigação de vir para a porta da prefeitura e chamar o prefeito do que ele quiser chamar, porque essas pessoas estão sentindo no bolso agora, né? A gente está falando a gente vai falar, o comerciante, mas os donos de imóveis em Teresópolis não são donos de um imóvel, né? Às vezes o comerciante é dono do imóvel, ou mais um, às vezes muitos deles são alugados, mas nós temos hoje empresários, proprietários em Teresópolis, que são donos de prédios com 50, 60 salas ou lojas, né? Essa gente, olha o que elas vão pagar de água, né? E as lojas, só parte delas, principalmente as salas, estão alugadas hoje. As pessoas estão migrando para o home office, essa realidade da internet e o advento da Covid, né, fez com que as pessoas migrassem para os escritórios e estão usando menos sala. Manter uma sala com condomínio, com Funesbon, que é uma outra taxa também caríssima que a gente não era para estar pagando, a gente tem que uma hora ter coragem de mexer nesse assunto do Funesbon. Você trabalha em casa. Essa picaretagem do fundo de você pagar bombeiro, você contribuir com o bombeiro com mais dinheiro do que contribuir com a prefeitura. Essa taxa de Funesbon é tão cara que na maioria dos imóveis o Funesbon é mais caro anualmente do que a taxa IPTU. Olha o que a prefeitura te dá para te cobrar o IPTU. Uma rua funcionando, a coleta do lixo, te dá os serviços públicos, uma ponte funcionando, a iluminação pública. Na verdade, tudo isso está englobado nos serviços que a prefeitura te dá e você paga o IPTU em troca disso. Aí vem o Corpo de Bombeiros e te cobra uma taxa que é mais caro do que o IPTU. E o que ele te dá? Uma possibilidade de você ser atendido num sinistro, de um fogo, né? O fogo na mata, o fogo no território urbano, né? O território do município, na verdade, todos os 800 quilômetros do município, que é uma eventualidade, não acontece todo dia, toda hora, né? Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo uma estrutura de Corpo de Bombeiros hoje através do Funesbon, para o Corpo de Bombeiros atender motoqueiro no chão. Nós falamos sobre isso aqui. Falamos, é. Aí o que aconteceu no mesmo dia, quando a gente saiu daqui do programa, um motoqueiro caído aqui na rua Teresa Meirelles com a Carmela Dutra. E isso não é problema nosso. Eu não tenho que pagar na taxa do sinistro do bombeiro para bombeiro atender problema de trânsito. Quem tem que ter problema de trânsito é SAMU. Tem que ter uma estrutura própria, custeada por um fundo próprio, não um fundo de incêndio, né? Funesbon é incêndio, é sinistro. Não é problema de saúde, que é a questão do acidente de trânsito, né? Então você tem várias coisas para ser discutidas, para ser arranjadas, e alguns vão se arranjando para sobreviver e ganhar o seu dinheiro aí. E no caso da água, nós deu nisso aí, no que deu, né? Esse grande golpe, essa grande fraude que foi essa venda da água em Teresópolis. Deixa eu queria falar sobre a palavra, o termo desconto. E depois eu vou pedir ao Gilberto para abrir a página ali, Vanderlei vai explicar para a gente o que está ali. Você tem uma loja comercial e aí você vai fazer uma semana. Eu vou dar desconto agora, 50% de desconto nas compras à vista. Só que esse desconto, em algum momento, ele vai acabar. Em algum momento, esse desconto vai acabar. O receio que eu tenho é que essa palavra desconto, no caso da água, ali na frente, vai chegar e falar, agora nós não damos mais desconto. Isso vai acontecer. Esse desconto que o prefeito tanto fala, ele vai acabar em algum momento. Não. Porque desconto, ele acaba em algum momento, quando termina a promoção. Aí ele vai acabar esse desconto. O desconto já acabou. Não, ele já acabou, mas ele continua, ele insiste que ele só tirou o aumento de 100% para alguns comerciantes.
Só que em troca dele tirar o aumento de 100% que ele deu na conta de água comercial, ele teve a vantagem de reduzir em 20 milhões a outorga, teve a vantagem de receber 30 milhões antecipado da segunda parcela e deu vantagem à Imperatriz de 2 aumentos na conta de água de 3,63%. Um agora em janeiro de 2025 e o outro em janeiro de 2026. Em que eles recebem, em 2 anos, esse dinheiro volta para eles. Esse prefeito vem enganando a gente há tanto tempo, enganando aqueles mais incautos, mas também enrolando a gente com essa história do desconto. Mas você desmonta essa farsa de que há um desconto na conta de água, que havia um desconto na conta de água, no momento em que o contrato da SEDAI acabou pela Justiça em 2015. Ele tinha acabado já em 96, mas, na verdade, oficialmente, com o cumprimento de sentença, foi em 2015. Então, aquele contrato antigo não existe mais. O que esse prefeito deu aí de golpe foi, no início, a água vai custar 10% mais barata. Mais barata. Isso ele tinha que cumprir, porque essa é a conversa. Essa foi a conversa oferecida para todos aqueles possíveis pretendentes pela água de Teresópolis. Né? Vai ter que oferecer água 10% mais barata. Qual o preço da água em Teresópolis? Comercial, 165. Residencial, 65, 63. Então, essa nova empresa tinha que dar água residencial a 57 e água comercial a 150. Não existe a conta antiga, o contrato antigo da SEDAI, que previa um desconto de 50% para o comércio, é coisa passada, é coisa do contrato antigo da SEDAI. Tanto que, se você vê essa reprodução, o Diário publicou hoje uma reprodução de uma promessa, não é da promessa, não, é do edital de venda da água de 2021, dezembro de 2021. Esse edital ainda está na internet, no site da Prefeitura. Né? É o que você estava falando agora há pouco, desse tal edital. Né? Na página anterior você tem a reprodução do edital. Aí está o tema aditivo, onde foi feita toda a maracutaia. Na primeira página, na página esquerda, você tem onde está essa torneirinha aí, o prefeito está dizendo que a água vai custar R$ 122, que seria hoje os 150, reajustado, que nós estamos falando de dezembro de 2021. Ou seja, isso aí não é um panfletinho, não é uma montagem daquele que o prefeito faz para divulgar fake news, não. Isso aí é edital da água, esse é o edital, para que as empresas viessem participar. Então a empresa vem aqui, eu não vou vender essa água comercial por R$120, não me interessa, eu vou embora para outro lugar. Ou seja, as empresas que foram chamadas a participar da licitação sabiam que a água comercial custaria 122, que hoje é equivalente a 150, e que a água residencial custava R$47, me parece que hoje é equivalente a 57, que é o valor registrado. Então, desde o início, era um contrato novo e não havia essa história de desconto. Então, como eles, na hora de fazer o contrato, eles forjaram essa informação, pegaram o contrato da SEDAI, requentaram ele e enfiaram no meio desse edital de venda aí. E você sabe, quando você faz uma licitação, ainda mais uma licitação de grande porte, o que rege uma licitação é o contrato, é o edital. Você não pode fazer um contrato diferente do que está previsto no edital. E no edital estava previsto que a água comercial custaria R$150, que é o valor registrado daquele 122 ali. Então, em algum momento, como essa coisa foi feita tudo às escondidas e feito ali entre os amigos da água, inventaram esse desconto da SEDAI, que a SEDAI dava, e não vamos dar mais. E agora, já tinham feito um negócio maravilhoso, ou seja, essa empresa pegou essa água por 300 milhões apenas de outorga, ela pegou uma água funcionando, toda uma estrutura maravilhosa funcionando, não é colocar água numa cidade que não tem água, é emitir conta de água numa cidade que já tem água, né, o que aconteceu. Mas ainda assim, em função dessa dificuldade, como eles aumentaram, baseado no contrato, que em algum momento mudar o edital para ele permitir que a água custasse mais caro, para voltar agora ao valor antigo, conseguir esse privilégio aí de desconto, de renúncia de 20 milhões, de adiantamento de 30 milhões, essa picaretagem toda que uma hora a Justiça vai ter que dar uma decisão sobre isso. A minha próxima pergunta para o Vanderlei é baseado em quê? Que o prefeito botou aqui. O diário não se cansa de mentir. E aí ele vai para as redes sociais e vem falando sobre as mentiras em que ele acusa o diário de estar fazendo fake news. Eu vou para um rápido intervalo comercial, 11h43, e a gente volta ainda falando sobre esse problema da água, que eu falei há tempos atrás, há meses, há mais de um ano.
atrás, mesmo depois da venda da água, eu falei, esse assunto não terminou ainda. E aí a outra pergunta, baseado no que o vereador Leonardo Vasconcelos falou ontem aqui no programa, é o que vai acontecer daqui para frente. A gente volta já.